Digo assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 15, que assim nos diz: Pois o que faço, não o entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, sim, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Essas palavras são do maior missionário que nós temos registro. Se era assim com ele, por que não é comigo e com vocês? A grande diferença era o discernimento que Paulo teve em saber que o seu maior inimigo habitava dentro dele mesmo. E que essa guerra, essa briga entre espírito e carne, ela se dá todo dia, a todo momento. Não importa quantos anos você tenha de conversão, não importa se você esteja experimentando o primeiro amor, não importa se você já tenha 15, 20, 30 anos de caminhada. Essa é a guerra a qual o apóstolo Paulo fala. Mas hoje nós não olhamos para isso como uma guerra importante, nós olhamos para os nossos inimigos externos. Nós olhamos para o outro. O meu inimigo é a OM. O meu inimigo é o outro. O meu inimigo é aquela pessoa que me persegue no trabalho. O meu inimigo é aquele professor chato. O meu inimigo é alguém do meu ministério que não deixa eu evoluir meus dons. Não, queridos. O inimigo reside dentro de você, por conta da sua natureza. Quando você reconhece o Senhor, aí sim, você tem uma perspectiva de que o Espírito vai ganhar essa guerra. E o que as igrejas fazem hoje? Ao invés de estimular em você, fortalecer o Espírito, para que ele ganhe essa guerra, ela fortalece em você o desejo de dons. Ela fortalece em você o desejo pelaquilo que é pregado como sendo a presença de Deus na vida
de quem traz algum testemunho. Quando a gente vai num culto, numa reunião, e que é dada a oportunidade de alguém trazer testemunho, geralmente é um testemunho de aquisição de um bem ou uma conquista, seja ela profissional, pessoal. E isso faz com que você que esteja ouvindo coloque naquela pessoa o teu desejo, como se Deus tivesse naquela pessoa e em função disso ele tivesse dado aquilo àquela pessoa. Só que você se esquece que para cada crente que chega num púlpito para dizer que Deus derramou uma bênção sobre ele e deu para ele um carro, você esquece de um número grande de ímpios que tem 3, 4, 5, 6, 7 carros no valores bem maiores. E aí o que você vai dizer? Será que a presença de Deus na vida de um cristão se dá pelo que ele tem, pelo que ele possui, ou pelo que ele é? Então essa guerra espiritual que é travada todos os dias dentro de você, ela quer desviar essa atenção para as coisas importantes e começa a colocar na tua mente que o teu inimigo está fora, que o que você tem que desejar também está fora. E daí você começa a ter ânsia ou desejar por pessoas que têm sucesso profissionais, mas são ímpias e não conhecem a Deus. Mas tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Porque o teu inimigo que reside em ti faz com que você comece a olhar para essas coisas de fora. E o tempo em que nós vivemos hoje, ele só facilita isso. Porque quantas e quantas pessoas você não conhece que está com a vida arrasada, acabada, em frangalhos. Mas a postagem é bem diferente. Você que é próximo, que convive, você sabe que aquilo não condiz com a realidade. Mas a postagem... Então esse inimigo que nós temos em nós, ele quer desviar a tua atenção para o lado de fora. Mas se não fosse importante você ter atenção com o lado de dentro, Deus não colocaria o seu espírito dentro de você. Ele poderia muito bem ter dito, não, o espírito ele vai te assistir ali do lado. Ele vai te visitar de vez em quando. Mas ele disse, não, ele vai habitar em ti. Ele vai habitar em ti porque essa é a tua necessidade. Porque o mal é a ausência do bem. E todas as vezes que o bem está presente e é fortalecida essa presença dele, o mal perde. E quem ganha com isso? Pois é. Mas o mundo nos estimula a olhar para esses inimigos de fora. Eu quero desafiar você essa noite a você fazer essa reflexão. A gente sempre brinca aqui, eu e Silvia, propondo as pessoas fazendo o exercício do espelho. Porque olhar para o outro e analisar o outro é muito fácil. Mas fazer isso com você é mais difícil. E sabe o que é interessante? Ainda há pouco a gente teve um contratempo aqui tecnológico. E quando a gente tem qualquer contratempo na vida da gente, a gente se chateia com o contratempo que teoricamente era para dar certo. A gente compra um celular, ele não atende às nossas expectativas, a gente vai ler o manual dele e a gente fica aborrecido. Tem gente até que chora, porque aquele celular
ele não atendeu aquele manual que foi criado para ele. Mas a proposta hoje, a voz do Espírito hoje, para mim e para você, é analisar nós mesmos, todas as vezes que nós falhamos, quando deveríamos agir conforme o nosso manual. Será que nós ficamos tão chateados quando um aparelho não está de acordo com o manual? Será que nós ficamos chorosos, tristes, lastimosos com nós mesmos quando nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com esse manual? Será que nós choramos? Porque esse inimigo interno que faz com que a gente olhe para fora, ele trabalha isso com tanta força por uma razão. A palavra de Deus diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o nosso inimigo, ele trabalha para que você não sinta isso. O nosso inimigo, ele trabalha para que você não viva isso. Silvia é do Nordeste, eu sou do Norte. Sou do extremo norte do nosso país. E quando eu era bem pequenininho, minha cidade não tinha televisão. Quando a televisão chegou lá, era uma repetidora. Nós assistíamos jornais de 3 dias atrás. Então era comum naquela época terem os contadores de história. E meu pai sempre levava uma pessoa dessa para contar a história. E uma das histórias que esse senhor contava era de um rapaz que queria muito ter um dom de tocar. E para adquirir esse dom, ele fez lá um ritual que consistia em um determinado local colocar as mãos por debaixo da porta e pedir que o espírito de um músico viesse tocar as mãos dele, para que entrasse nele aquele dom, aquele espírito, e ele pudesse tocar o que ele queria. Nós somos cristãos e nós sabemos que isso não acontece. Nós não podemos requerer espírito de ninguém para poder usufruir de um dom que a gente queira. Mas tem algo que acontece, que é o Espírito de Deus entrar em nós. Mas tem um problema. Nós aceitamos esse Espírito. Nós queremos o dom que esse Espírito traz. Nós olhamos para essa situação e assim como a gente anseia diversos dons dos outros, a gente aceita o dom desse Espírito que habita em nós. E alguém pode dizer assim: pregador, mas é muito difícil aceitar porque esse Espírito, esse dom que ele traz, ele nos remete à cruz. Ele nos remete a um sofrimento, ele nos remete a matar a carne. Ele nos remete a dar outra face. Eu não quero isso não. Quero o irmão que conquistou um carro. Quero a irmã que canta bem. Já pararam para pensar sobre isso? Que nós temos isso de forma graciosa, que o Senhor de forma graciosa colocou em mim e em vocês o seu Santo Espírito. E nós negligenciamos isso. E nós colocamos isso de lado.
Porque o nosso inimigo interno nos faz olhar para fora. O nosso inimigo interno não quer que a gente reconheça esse que habita em nós. Ele não quer. E aí você começa a olhar para fora. E você começa a esquecer de você. E aí vem Jesus e diz: o que te mata, o que te destrói, não é o que você põe para dentro, é aquilo que sai de dentro de você. Mas são palavras de efeito, não servem para mim. Não servem para mim. Eu anseio outras coisas. E eu ouvi dizer que Deus tem obrigações comigo. Não é? Por que eu falei que Gálatas era atual? Porque esse é o tempo em que nós vivemos. Hoje nós temos terça-feira da cura, quinta-feira dos milagres, sexta-feira da bênção da rosa, da água, da corrente consagrada. Não é mais o tempo de Deus, é o nosso. É nós que agendamos e marcamos. E além de nós agendarmos e marcarmos, a gente ainda diz o que ele vai fazer. Esse é o nosso tempo. Gálatas é atual. Corinto é atual. E eu não sei se vocês perceberam quando o apóstolo Paulo relata o fruto e as obras é mais do que o dobro do fruto. E hoje é muito fácil eu falar sobre fruto para quem não entende o que é fruto. E é por isso que as igrejas estão cheias de pessoas mortas, que louvam, adoram, mas têm uma vida derrotada. Porque não compreenderam até hoje que são templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito guerreia diariamente com a carne. O apóstolo Paulo, no seu texto, ele diz que ele não se rendia. E hoje muitos se renderam. Muitos se renderam porque acreditam que o melhor de Deus é aqui. E não é. Então, meu conselho essa noite é que você não se renda. Que você busque o Espírito e diga: Espírito Santo, como eu posso cooperar contigo para que o Espírito seja sobre essa carne? Como é que eu posso cooperar contigo, Santo Espírito, para perceber que eu sou um grande inimigo? Como dito ainda há pouco, as igrejas hoje estimulam que você busque os dons do Espírito. Não há nenhum problema nisso. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que a gente tem que buscar. Mas ele traz um alerta. Não tem nenhum problema nos dons espirituais, desde que você o compreenda. Desde que você saiba que os dons são do Espírito. Ter um dom espiritual não é evidência de que Deus está na sua vida. E muitos agora devem estar dizendo assim: esse gordinho tá doido, tá delirando aí.
Mas eu quero trazer à memória de todos a passagem que o Senhor Jesus disse que naquele grande dia muitos iriam chegar diante dele e dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, dom. Em teu nome eu curei, dom. Em teu nome eu fiz milagres, dom. A resposta do Senhor para esses será: apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. O dom espiritual é a forma que o Senhor tem de usar alguém para alcançar outro. Não é evidência da presença de Deus naquela vida. Vocês lembram de Balaão? Foi usado. Vocês lembram da jumenta de Balaão? Foi usada. Eu estou tentando dizer para vocês essa noite é que dom é do Espírito. A palavra diz que ele dá a quem lhe convém. Nós somos continuistas, eu e a Silvia, nós acreditamos na continuidade dos dons. As obras da carne, elas são nossa, produção nossa. Mas o fruto do Espírito, que é o que nós vamos começar a falar agora, é obra do Santo Espírito de Deus. E se você nesse momento está dizendo assim, eu queria ter um dom, mas eu não tenho, mas você tem um fruto. Porque todo cristão tem o fruto. E pela misericórdia do Senhor, esse fruto do Espírito, ele vai ficar mais visível na sua vida, porque a partir dessa noite, a tua compreensão a respeito desse assunto vai ser ampliada. Muito ampliada. O apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto a respeito dos dons do Espírito. Mas no começo do capítulo 13, ele diz o seguinte: sim, existem os dons, mas ainda que eu falasse a língua dos anjos ou a língua dos homens, sem amor, nada seria. O apóstolo Paulo deixa uma mensagem bem clara para mim e para você, que o que importa na vida de um cristão é o fruto do Espírito. Porque amor é fruto do Espírito. E ele vai mais adiante. Ele diz que um dia esses dons iriam cessar. Mas o que iria restar, o que iria ficar era a fé, a esperança e o amor. E ele enfatiza quando ele diz que desses três, o mais forte é o amor. E o amor, queridos, é fruto. Talvez você tenha vindo para essa live com uma outra expectativa, porque todo mundo aqui está nessa travessia desse deserto, na busca de uma restauração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O teu relacionamento não vai ser restaurado enquanto você não restaurar a tua relação com Deus. Você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você bem entender.
Mas enquanto você não restaurar o teu relacionamento com o Senhor, a tua relação com o teu cônjuge vai ficar em stand-by. E se por acaso ela acontecer, ela foi pelas obras da carne. E eu acho que você não vai querer isso. Quando você dá prioridade à restauração do teu relacionamento com Deus, as coisas vão começar a fluir. E se elas não fluir ao teu tempo, elas não terão o peso que tem hoje. Toda essa angústia que te aflige nas noites, nas madrugadas, nos finais de semana, nas datas comemorativas, todo esse peso vai ficar leve. Então, em resposta a tudo isso, o apóstolo Paulo usa o amor, que é um dos itens do fruto, é um dos gominhos do fruto. E esse amor, queridos, ele fala sobre todos os outros gominhos. Todos. Aqui nesse estudo já foi falado sobre domínio próprio. Se você não tiver amor, você não tem domínio próprio. Porque todas as vezes que eu tenho vontade, que a obra da carne prevalece na minha vida, de eu falar alguma coisa para minha esposa, algo que vá desagradá-la, se eu não tiver amor, eu não vou ter o domínio próprio. Por isso que Paulo, no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz assim: busquem os dons, mas eu vou dizer algo para vocês bem mais importante. E aí no capítulo 13, ele começa a discorrer sobre o amor. Ele começa a falar sobre o amor. Automaticamente ele está começando a falar sobre fruto do Espírito. E eu fui chamado aqui essa noite para falar sobre bondade. Mas eu não poderia me ater a falar somente sobre bondade sem que você entendesse minimamente o que é o fruto e qual a importância dele. Que o fruto é o resultado dessa guerra do espírito contra a carne. Que o fruto é o resultado dessa guerra descrita no mesmo capítulo, do fruto e as obras. Que esse inimigo interno faz com que você olhe por diversas vezes para fora, enquanto que você deveria olhar para dentro. Que se existe um tratamento a ser proposto pelo alto, no deserto que você está atravessando, esse tratamento é primeiro com você. Depois que o Senhor tratar você, Ele pode até usar você para tratar o outro, mas a princípio é com você. Então, antes de apontar, antes de indicar, olhe para dentro. Primeira coisa que você tem que fazer é agradecer, porque o Espírito Santo está aí. Agora, queridos, você precisa cooperar. É necessário que você coopere. Porque essa mesma palavra também diz que o amor de muitos iria se esfriar. E ao se esfriar, esse espírito iria o quê? Se retirar. E eu trago à memória as palavras do salmista, quando ele chega e diz assim: ó Senhor, não retires de mim o teu espírito. E isso é muito sério, queridos. Não tente restaurar o teu relacionamento com as tuas mãos. Não.
Não deu certo até agora. Não vai dar. É hora de você se render, de colocar nas mãos de Deus e pedir um direcionamento desse que habita em ti, porque Ele guerreia a teu favor. Para de querer fazer as coisas com as tuas mãos. Produzir fruto é essencial na vida de um cristão. Não são minhas palavras. O Senhor Jesus disse para mim e para vocês: eu sou a videira. Vocês são a vara, são o galho, estão ligados em mim. E o viticultor, o agricultor, aquele que cuida, é Deus. Mas ele fez um alerta. Ele disse que essas varas, esses galhos, eles iriam produzir frutos. E ele disse também que essas varas, esses galhos, se não produzissem fruto, seriam cortados. Sabe por que ele disse isso? Porque a seiva, a substância dessa videira, está lá. E ela é igual. Ela é igual para mim, e ela é igual para você. Eu não sou melhor do que vocês em absolutamente nada. A seiva, a substância, está lá. Então esse assunto do fruto, ele não está ali preso em Gálatas, ele está em toda a palavra do Senhor. Quando ele fala em produzir frutos para a salvação. Então eu não poderia vir aqui essa noite simplesmente para falar sobre bondade, sem que você conheça a profundidade e o quanto isso pode ser salutar para você, para a sua vida, para o seu deserto, para a sua restauração. Eu posso chegar aqui algum dia e sugerir para vocês uma porção de livros. Mas o primeiro livro que eu vou sugerir é esse aqui. E essa aqui está ao teu alcance. Está ao teu alcance. Temos a graça de viver em um país onde nós podemos ter a liberdade de exercitar a nossa fé. Por que o Senhor está falando sobre isso agora? Vamos ver por que eu estou falando sobre isso. Vamos consultar Salmos 119, 25. Diz assim, ó: a minha alma apega-se ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O que é restauração, gente? É trazer a vida de volta. Restaurar é vivificar. E o salmista aqui nos dá esse caminho. E vou mais adiante. Eu não sei como está o seu coração, mas o do salmista estava em frangalhos. A ponto dele dizer: a minha alma pega-se ao pó. Eu estou arrasado. Talvez alguém aqui essa noite esteja se sentindo assim. E ele continua: vivifica-me segundo a tua palavra. Quer mais? Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. E ele vai adiante. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me
segundo a tua palavra. Quantas e quantas vezes você que está aqui nessa live não se sentiu assim? E quantas vezes você não buscou um pastor, uma pastora, para poder relatar isso, e até chegou a dizer que não via saída? Jesus é a saída. Então você percebe quando alguém é cheio do Espírito, não é porque ele tem um dom, é porque quando você consegue ver nele esse fruto e todas essas qualidades do fruto, aí sim você diz que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Então me permita dizer que essa bondade do qual o texto fala aqui é uma bondade ampla, a mais ampla que você possa imaginar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser bons com aqueles dos quais nós não simpatizamos, ou até com os nossos inimigos. Mas essa bondade descrita como fruto, ela é bem maior. Ela é a vontade de você fazer o bem. Porque é comum nós vemos pessoas e achamos que são pessoas boas fora do seu primeiro círculo, que é a sua casa. Porque é muito interessante você abrir um sorriso, aconselhar, pregar, mas não ter tempo para conversar com a sua esposa. Você é uma pessoa boa? Você tem cuidado da sua mãe? Você tem cuidado do seu pai? Você tem zelado pelos seus? Esse é o primeiro círculo. Porque bondade como fruto é a forma mais ampla que possa existir. É por essa razão que eu vim aqui essa noite. Foi esse o tema que me deram. Bondade. Então essa bondade enquanto fruto, ela é a forma mais ampla que você possa imaginar. E ela é ampla não só com os teus irmãos, ela é ampla com toda a criação divina. Eu não posso dizer que sou uma pessoa boa se eu maltrato os animais. Eu não posso dizer que sou uma pessoa boa se eu não trato bem aqueles que eu não preciso de absolutamente nada. Salvador. O meu desejo no final dessa live, além de você ter compreendido o que é fruto do Espírito, que você possa ansiar por ele, que você possa colocar essa vivificação da sua história como prioridade. E após isso, depois que você tiver vivificado a tua história com o Senhor, que você possa restaurar o teu relacionamento. Que você possa ser esse canal usado por Deus para poder restaurar o teu casamento. Que você não precise mais de uma live como essa para te despertar da minha palavra, da palavra de Silvia ou de qualquer uma outra pessoa, mas que você possa ser esse canal para o seu esposo, para a sua esposa, para que ele ou ela possa ver em você a manifestação do fruto do Espírito pelo trabalhar do Espírito na sua vida. Porque esse fruto é bom, queridos. Vai ser muito bom teu esposo olhar para você e dizer assim: poxa, você está tão mansa, o que aconteceu? Poxa, eu estou vendo bondade nos teus olhos, o que está acontecendo? Poxa, você tratou a OM como ninguém esperava que você fosse tratar, você orou por ela, pela libertação dela. Que coisa mais benigna.
Poxa, eu chego em casa e mesmo a gente estando passando e sabendo que você está passando por algum tipo de privação, mas você me recebeu com alegria. Então, meu desejo para essa noite é que você seja esse canal, que você seja o instrumento para a restauração da tua relação, depois de você ter restaurado o teu relacionamento com Deus. Que você busque os nossos grupos, que você busque assistir as nossas lives e indique para alguém, possa indicar para alguém, mas não necessariamente ela tenha essa necessidade na sua vida, porque você recebeu a mensagem. Hoje você compreende. Hoje você olha para dentro. Hoje você sabe que você tem o Espírito Santo de Deus que reside em você, que mora em você, e que você precisa se relacionar com esse Espírito, que cooperando com ele vai ficar evidenciado o trabalhar dele na sua vida, e as pessoas vão ver o fruto. E mais importante do que tudo isso, queridos, esse fruto faz com que você se aproxime mais e mais e mais e mais e mais da terra prometida. Então, quero agradecer aqui à irmã Sulamita, à irmã Jéssica pelo convite e colocar à disposição novamente. Ok, irmãs? Amém. Alguém tem alguma dúvida sobre o estudo? Quer aproveitar a oportunidade de perguntar ao pastor? O irmão Edi quer falar? Pode abrir o microfone, irmão. Minha irmã é irmã. Irmã Perdão, irmã. Perdão, irmã. Boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus. Pastor, o senhor disse lá no início que cada um que busca pela restituição da sua família, do seu casamento, só terá tudo depois que for restaurado a si mesmo, em Deus. Que deixar Deus entrar em primeiro lugar na vida da gente. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso aí, pastor. Só um pouquinho. Eu não entendo. Minha irmã, as pessoas têm buscado a restauração sem buscar a sua restauração individual com o Senhor. A grande dúvida que as pessoas levantam sobre o que a gente fala é sobre o outro. Mas a palavra do Senhor diz que se você estiver com Ele, você santifica seu marido. Quando a gente fala de você buscar essa restauração pessoal e fortalecer o teu relacionamento com o Senhor, ela é bem abrangente. Porque nós falamos isso para homens e para mulheres. E a grande dúvida que as mulheres têm justamente é essa. Pastor, mas se eu buscar e o outro não estiver buscando? Quando você busca essa restauração pessoal, quando você busca estar em Deus na travessia desse deserto, e quando você consegue as respostas necessárias a todas as dúvidas e perguntas que você tem nessa travessia, você consegue ter serenidade para poder lidar com a situação do teu deserto no que concerne ao outro. E invariavelmente, minha irmã, nessa restauração pessoal, você acaba corrigindo alguns percalços, algumas falhas que você teve dentro da relação. Quando você faz essa correção fora dessa reconstrução com o Senhor, essas mudanças, elas são frágeis. Eu vou te dar só um exemplo. Quando você não tem a compreensão a respeito da mansidão, que faz parte do fruto, você consegue ser mansa por um tempo determinado. É uma mansidão frágil, falha. É algo que pode se romper
a qualquer momento. Porque você coloca essa mudança de forma circunstancial para atender teu cônjuge, para atender o outro. Ela não é uma mudança que vem de dentro. Tudo que é proposto aqui não é para atender a expectativa do outro. É para que você melhore diante de Deus. Essa melhora, essa identificação, ela é sólida. Por isso que nós afirmamos que não tem uma restauração de um relacionamento se você não for restaurada inicialmente. E isso vai muito além do aspecto religioso, espiritual. Tem pessoas que precisam fazer acompanhamentos profissionais, porque não sabem lidar com a situação, com o que aconteceu e com quem você é dentro da situação. Muito obrigado, viu? Por nada, minha irmã. Eu espero ter contribuído. Estamos à disposição. Contribuiu sim, muito. Muito abençoado. Amém. Glória a Deus, irmã. A irmã Antônia quer fazer uma pergunta para o senhor também. Pois não, irmã Antônia. A verdade é que eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero agradecer pelo estudo, que eu aprendi muito. Eu tenho pedido muito o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, porque viver do jeito que a gente vive é muito difícil. E eu sei que é difícil. Coisa boa ouvir isso, minha irmã. E eu tenho pedido muito, alguém muito, que anseia, que pede pelos frutos do Espírito, né? Eu acho que a nossa oração essa noite, minha irmã, tem que ser essa. Porque antes eu pedia muito os dons espirituais. Mas depois que eu comecei a passar por isso, eu tenho pedido, lógico que eu peço também os dons espirituais, mas eu peço muito os frutos do Espírito. Por quê? Porque a gente é carne. Verdade. Irmã, Então, isso é uma coisa tão séria que o apóstolo Paulo, ele dizia que ele chegou a se esmurrar, né? Como quem diz assim, poxa, como é que eu fui capaz de fazer isso? De dar vazão à carne? Então é muito isso que a irmã está falando. E nós precisamos pedir por isso. E nós temos que ir mais além do que pedir. Nós temos que cooperar. Quem faz essa obra é o Espírito. Mas nós podemos cooperar com ele. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passar a palavra para a irmã Jéssica, que ela vai estar finalizando para nós essa live com oração. Agradeço a cada um que tirou um tempinho para vir estudar com a gente, né? Para vir fazer parte desse banquete. Paz do Senhor para todos. Eu vou estar orando agora para estar finalizando. Senhor Todo-Poderoso, Papai querido, eu entro nessa hora na Tua presença, primeiramente para agradecer por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, pelos milagres de cada dia que o Senhor tem feito para conosco. Senhor, que a cada dia o Senhor vem usar o Teu servo para levar a Tua palavra, Senhor, não que nós queremos ouvir, sim, Senhor, que Tu tem para falar com o Teu povo, Papai querido, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a casa dele, Senhor, suprir, Senhor, as necessidades do Teu servo, Senhor, que o Senhor abençoe a família, Senhor, do Teu servo, Senhor. Também te peço, Papai querido, que o Senhor venha abençoar cada um que esteve nesta live, que o Senhor venha, Senhor, dar, Senhor, a vitória que cada um está precisando e necessita, Papai querido, que cada um saia edificado nesta live. Em nome do Senhor Jesus, amém.